dentro desse tema de hoje, aguardando um grande futuro, conforme o texto de Jó 8:7, o teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno em comparação ao último, pois a Bíblia diz, mas o teu último crescerá sobremaneira. Eu quero dizer para os irmãos que o que Deus quer com uma palavra como esta é mostrar para cada um de nós o que Ele há de fazer e criar, portanto, no nosso coração, na nossa mente, para a gente não ficar desplugado disso, para a gente não ficar alheio, sem saber o que está acontecendo ou o que vai acontecer. Quando Deus fala dessa maneira, é para que você fique em alerta, se prepare no seu coração, se prepare em sua mente, esteja sempre numa boa expectativa. E quando Deus diz assim, o teu último estado crescerá sobremaneira, é para que você esteja certo daquilo que Deus vai realizar na sua vida. Você pega todas as histórias da Bíblia Sagrada, dos grandes homens de Deus, e sempre, amados, sempre Deus falou de forma antecipada. Sempre Deus anunciou o que haveria de acontecer. Uma grande parte dessas personalidades, né, desses homens da Bíblia, até pensaram assim, será, Senhor? Será que vai ser isso tudo? Eu, tão pequeno, tão frágil, quem sou eu? Até mesmo duvidando, Deus então esclarecia de novo, Deus dava sinais e depois, por fim, confirmava a palavra. Deus nunca deixou alguém descobrir sozinho, até porque sozinhos a gente descobre pouquíssima coisa. Deus nunca deixou alguém tateando como que no escuro, sabe? Batendo nas paredes até descobrir um propósito do futuro. Não, Deus sempre se pronunciou. Deus sempre foi aos indivíduos, às vezes na penúria, como foi o caso de Jó. Um homem grande, um homem rico, a Bíblia diz que ele era o maior de todos os do Oriente. E perdeu muita coisa, perdeu casas, perdeu filhos, perdeu a saúde, perdeu os bens. E Deus disse para ele, o teu último momento, o teu último estágio, o teu último status, o teu último estado crescerá sobremaneira. Eu posso imaginar Jó, mesmo naquele momento de aflição, dizendo lá no fundo do coração, eu recebo essa palavra. Quer dar um lindo aplauso? Eu acho que ele falava como nós falamos. Imagina, Deus dizendo para ele, você crescerá muito depois de tanta tragédia. E Jó dizendo, recebo. Então Deus quer que você esteja certo daquilo que Ele mesmo fará acontecer na sua vida, na sua estrada, no seu caminho, no seu futuro. Então, meu amado, comece a criar esperança de coisas boas aí no seu coração. Ainda no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7, e aqui é dentro desse processo, né, que Deus foi estabelecendo na vida dele, depois do momento de aperto, de perdas, de penúria, Deus foi falando, olha, o caminho é esse, a senda é essa, a visão é esta, e você sabe que no final da história ele recebe tudo em dobro. Então Deus, olha como Deus vai alimentando o coração de Jó, e nesta manhã está alimentando o seu coração. O que diz Jó 14:7? Há esperança para a árvore. E você vai ter prova, você vai saber que o Senhor é o teu Deus. Então, tudo começa por essa questão, Deus lida com você. E amado, se Deus desejou lhe abençoar com toda sorte de bênçãos, olha, eu vou te dar uma dica aqui, não lute contra isso. Quem somos nós para pensarmos diferente de Deus?
Deus tem dito inúmeras vezes pela Bíblia Sagrada ao longo dos anos: eu farei, eu vou construir, eu vou refazer, eu vou restituir, vou lhe dar em dobro, 7 vezes mais, 100 vezes mais. Tem uma promessa de Deus que é: eu vou multiplicar vocês 1000 vezes mais. Se Deus tem jurado fazer isso, não pense que isso não cabe na sua vida. Não discutas com Deus, não lute contra Deus. Isaías 14:24, jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Apenas receba. Você pode crer nisto. Está surgindo uma nova etapa na sua vida. E nessa nova etapa, os seus sonhos, as suas aspirações, os seus desejos, eles poderão se tornar realidade. Eu falo de todos os aspectos, principalmente para um crescimento espiritual, mas que até nas coisas mais cotidianas, né? Não sei se a compra de uma casa própria. Bispo, isso faz parte de um sonho. Será que Deus está preocupado com isso? Claro, Ele te conhece pelo nome. Os teus sonhos, sabe? A saúde que você deseja, a tua moradia, paz na tua família, finanças prósperas, crescimento espiritual, sabedoria, equilíbrio emocional, tudo isso poderá se tornar realidade a partir desse momento que Deus diz: olha, tudo que você viveu, tudo que você foi, tudo que você viu, tudo que você possuiu, será modesto diante do que eu vou fazer. Eu não posso também, nessa manhã, me furtar de lhe dizer uma coisa muito importante. Ouça, para que esses sonhos se realizem, para que esses desejos se completem em 100%, dando alusão aqui ao Jó, né, que estava ferido, adoecido, cheio de perdas, talvez com as emoções, o coração em frangalhos. Ele nunca desistiu de uma certa conduta. Você pega o primeiro versículo lá de Jó: Jó era homem fiel, temente a Deus, que se apartava do mal. Ele nunca deixou isso de lado. É lamentável, algumas vezes, que a gente percebe alguns históricos de vida assim: o fulano estava tão fiel, aí quando perdeu tudo, abandonou Deus. Jó não foi assim. Então eu não posso deixar de lhe dizer uma coisa. Eu posso ser aqui profeta para você e dizer que Deus vai trazer um grande futuro, mas ouça, Jó 8, versículo 6, antes dele receber aquela palavra maravilhosa, Deus disse para ele: se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Vou repetir essa palavra porque algo importante aqui tem que ser dito. Nós temos que estar em linha com a palavra de Deus. Nós temos que ser fiéis a Deus. Então, antes de receber a bênção, né? Olha o que Deus disse: se fores puro e reto, Ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. Aí vem o 7 dizendo: tudo que você viveu, tudo que você viu, tudo que você experimentou, o teu primeiro estado na verdade terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. Então, o nosso futuro será grandioso, sim. Deus só espera isto de nós, que nós mantenhamos a pureza, a retidão, a fidelidade acima de tudo. Porque se podemos ver aqui um paralelo, né, da história de Jó com a nossa história hoje, se a palavra que foi dita a ele é viva e ela se renova para nós, e é Deus falando conosco, o mesmo padrão que havia na vida de Jó tem que acontecer na nossa vida. Ele era um homem justo, fiel, temente a Deus e se desviava do mal.
Não adianta querermos mudanças se continuarmos na mesma, se continuarmos nos mesmos erros. Tomara Deus esteja ao mesmo tempo, que está falando com você que teu futuro será grandioso, Deus esteja aí lhe dando força e restauração para que você se mantenha fiel, se mantenha puro, se mantenha reto. Porque sem isso nada acontecerá. Então, para se ter um grande futuro, a fidelidade a Deus é o caminho. Bispo, eu achei que eu poderia pegar a Bíblia, abrir lá em Jó 8:7 e dizer para o meu vizinho: olha, vizinho, recebi uma palavra lá na igreja, toma para você também. Se o vizinho for todo torto, todo desviado dos caminhos de Deus, injusto, infiel, impuro, desleal, a palavra nunca terá efeito na vida dessa pessoa. Então nós mesmos temos que ter isso em mente. Nós precisamos nos manter no caminho da fidelidade. E aí depois a palavra se cumpre. E Provérbios 28:20 diz assim, a palavra do sábio Salomão: o homem fiel será cumulado de bênçãos. Lógico, o caminho da bênção, o caminho do grande futuro está na fidelidade. Provérbios 3:3, Salomão disse assim: não te desamparem, não sai de casa e esqueça em casa não, dentro do armário. Não esquece isso não. Eu fui viajar, esqueci lá em Rio de las Ostras. Eu fui para Rio das Ostras, esqueci lá, Senhor. Deus diz assim: não te desamparem a benignidade e a fidelidade. É difícil, às vezes, você se lembrar? Pendura no pescoço. Atas ao pescoço. Na verdade, o que Deus pretende de fato é como diz o texto, escreve-as na tábua do teu coração. Versículo 4: e acharás graça e boa compreensão. Olha que coisa linda. Diante de Deus e dos homens. Tudo que a gente precisa que se encaixe, tudo que a gente precisa que aconteça para um excelente futuro, diante de pessoas, diante de situações, diante dos homens e naturalmente diante de Deus, porque tudo tem que ser conforme a vontade dele. Deus diz que a gente consegue achar isso, graça e boa compreensão. Porém, a premissa, a condição básica, a condição sem a qual nada acontece, ele diz: pendura no pescoço, guarda no coração fidelidade e benignidade. Mesmo que você pareça, às vezes, estar contrariado com uma regra de Deus, com aquilo que Deus te pede, te exige, mesmo assim, lute contra isso. Não aceite aquela condição de pensar assim: bispo, olha só, Deus me manda fazer tanta coisa, eu obedeço quase todas, mas tem uma regrinha ali que eu não sei, meu santo não bate com Deus. Teu santo, desculpa aqui falar dessa forma, teu santo já bateu há muito tempo. A Bíblia diz que você é um com o Espírito Santo. Não, é porque, sabe, eu respeito muita gente, sou temente a Deus, mas tem um item, bispo, poxa, relax, deixa passar. Um item, na verdade não sou nem eu que devo deixar passar, né? É você e Deus. Da mesma forma que Ele lida direto com você e sabe de cada detalhe, você não pode permitir no seu coração estar sendo contrariado por Deus. Até porque tudo que Deus exige e estabelece é um plano perfeito, ou faz parte de um plano perfeito. Até porque tudo aquilo que Deus dita para nós é o melhor para a nossa vida, entendamos nós ou não. Ora, então eu vou ter que confiar em Deus e obedecer cegamente, bispo? Sim. Por que não? Então, mesmo que você esteja com esse sentimento de estar sendo contrariado, entenda uma coisa: você tem que estar bem, confortável e
com um coração agradável diante daquilo que Deus te exige. Deus quer que você seja fiel sempre. Seja fiel sempre. Mas tem uma inclinação em mim que me faz pender para o lado da infidelidade. Seja infidelidade em qualquer aspecto da vida. Lute contra isso. É a tua carne, são os teus pensamentos que tentam te conduzir para isso. Por que eu estou lhe dizendo que você deve ter o coração aberto e se agradar daquilo que Deus te pede? Porque a Bíblia Sagrada, no Salmo 37, quando ela diz assim, versículos 3 ao 5, confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Versículo 4 diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. A gente sempre recebe essa palavra com entusiasmo, com encorajamento. Nosso caminho está nas mãos de Deus, Deus fará muito mais. Mas eu vou pedir ali, Bruno, volta ao versículo 4, por gentileza. Agrada-te. De vários versículos da Bíblia que dão a entender que a gente deve agradar ao Senhor. Esse aqui é um pouquinho diferente. Esse aqui é agrade-se daquilo que Deus representa para você. Esteja confortável, ou seja, abra espaço no teu coração, aceite aquilo que Deus é. Deus é amor, mas também é rigor, sim. Deus é amor, mas também é justo? Sim. Deus é cheio de compaixão, mas também tem disciplina. Então eu não posso ter uma parte do meu coração dizendo, Senhor, eu aceito todo o seu amor, eu aceito toda a sua compaixão. Mas por favor, não me disciplines, não seja tão duro comigo. Agrada-te. Deus tem lhe pedido alguma coisa específica? Não volte a resposta para Deus dizendo, Senhor, por favor, quebra essa aí para mim. Pelo menos nessa área da minha vida, Senhor. Quebra aí um galho. Senhor, alivia a minha barra. Eu quero cumprir tudo, mas nesse item não, Senhor. A palavra diz, agrade-se daquilo que Deus é para você. Pode parecer, num dado momento, que Deus está sendo muito severo. Respeite assim mesmo. Pode parecer, numa certa situação, que Deus está sendo, está pegando muito no teu pé. Deixa Ele pegar no teu pé. É melhor Ele pegar no teu pé do que outra pessoa pegar. Principalmente à noite, né? Já sonhou com alguém pegando no teu pé, puxando você para debaixo da cama? Deixa Deus pegar no teu pé. Pode parecer numa dada situação da vida, numa circunstância que você diga, o Senhor está sendo muito exigente. Agrada-te do que Deus está te exigindo. Porque Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue-se totalmente a Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. O mais Ele fará. Então, eu repito. Você não pode ter uma área sequer da vida em que você diga para Deus, Deus, nesta área eu não me agrado muito do que o Senhor me pede. Não. Se Deus lhe pede algo, faça. Se Deus lhe exige algo, faça rapidamente. Se você ama a Deus, o obedeça e Deus vai satisfazer os desejos do teu coração. Isso aqui é incrível. E Deus há de fazer o infinitamente mais. Se Deus exige certas coisas de você, é para que você tenha maturidade, tenha responsabilidade e o teu testemunho seja dado do início ao fim. O Jó, que era temente, que amava Deus, que se desviava do mal, passou por aquele momento apertado, depois Deus lhe deu tudo em dobro e a sua índole, a sua espiritualidade, a sua aproximação com Deus estava intacta. O corpo dele estava purulento, mas a alma dele estava segura. Ele tinha perdido tudo, mas ele não tinha perdido a confiança.
Roubaram tudo, passou um tufão, levou com tudo, arrebentou com tudo, mas dentro dele, na alma dele, ele estava seguro. Porque senão, amados, nunca nós vamos poder receber aquela palavra de Romanos 8, 29. Olha o que diz a palavra: sabemos que todas as coisas cooperam para aqueles que são rebeldes, que não gostam de Deus, que fazem o que bem entendem, que tem sempre uma justificativa dizendo: Senhor, pelo menos nessa área alivia a minha barra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que fazem assim? Não. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam, daqueles que obedecem, daqueles que seguem, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você ama a Deus, o obedeça. É simples assim. Uma vez cumprindo a vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, nós não podemos pensar, eu repito aqui, que qualquer coisa servirá para nós. Não. Deus pode até exigir de nós certas coisas, mas com toda certeza Ele faz isso para nos dar o melhor desta terra. Deus pode até ser muito duro, consistente com cada um de nós, ser disciplinador, mas isso é para o nosso bem. Isaías 1,19 diz: se você quiser, se você me der ouvidos, não é fazermos o que bem entendemos, não, é se ouvirmos. Sempre que a Bíblia diz assim, né, se ouvirdes, é no sentido de ouvir e deixar entrar por um ouvido e passar pelo outro. Se me ouvirdes, Deus não precisa dizer mais nada. A ideia é, se você ouvir e colocar em prática. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas, bispo, eu preciso de muita sorte para ter um futuro grandioso. Eu preciso de alguém para me levantar. Bispo, eu preciso de muita gente boa. Eu preciso de muita coisa, senão eu não consigo ir até o fim. Amado, comece com o pouco que você tem, mas conte com a ajuda de Deus. Comece com um sonho que você tem, mesmo que ele não tenha se realizado ainda, mas conte com a justiça, com a lealdade, com a fidelidade, com o amor, com a obediência. Conte com a ajuda de Deus, não fique esperando situações humanas, não. É claro que no final das contas, Deus sempre faz isso. Deus envia um sócio, Deus envia um médico, Deus envia alguém para lhe ajudar. No final das contas, Deus sempre faz isso. Deus pode até não enviar alguém, pode enviar comida do céu, maná do céu. Mas geralmente Deus envia pessoas, mas não fique se antecipando a isso. Vou começar a puxar, sabe, puxar a roupa do meu patrão, só não dizer outra coisa aqui. Começar a puxar aqui a roupa do meu patrão. Patrãozinho, estou aqui para tudo. Sabe por quê? Eu estou achando que Deus vai usar esse homem aqui para me abençoar. Não faz isso não. Deixa Deus tocar o coração dele. Não, eu estou começando aqui a agradar bastante esse vizinho. Ele nem é crente. Até ele bate uns tambor aí de vez em quando, da madrugada. Mas eu vou me aproximar dele, porque eu acho que essa pessoa... olha o casarão que ele construiu. Eu vou me juntar a essa pessoa, porque um dia isso vai me fazer bem. Não tente antecipar as coisas. Deus pode fazer o ímpio juntar um monte de coisa e dar na tua mão. Mas é Deus quem pode. Então você tem que contar com a ajuda de Deus. E quando Ele diz, o teu futuro será grandioso, Deus está dizendo para você sonhar, você e Ele. Você e a sua família, sonhar com coisas grandes, mas não ficar tentando se antecipar. Não, eu estou pensando que fulano vai ser o melhor para o Brasil. Só com a ajuda de Deus. Seja quem for. Você pode até começar pequeno, mas sonhe grande, pense grande, porque Deus sempre faz além do que a gente pensa, além do que a gente pede. Deus sempre opera o milagre dele. Aquela palavra de Paulo em Efésios 3:20 foi muito feliz, né? Quando ele disse, olha, aquele que é poderoso, ele começa esse texto dizendo, glória a Ele, louvor a Ele, a Jesus Cristo, toda adoração, aquele
que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, deixa Deus operar. Só faça a sua parte, que é ser justo, leal, digno, fiel, verdadeiro, do início ao fim. E eu termino dizendo uma coisa para você, meu irmão. Numa longa jornada, em que a gente está indo em direção ao futuro, e Deus diz, olha, teu futuro vai ser grande, e a gente ainda tem muito para percorrer. Numa longa jornada em direção a esse futuro promissor, às vezes é cansativo. Todos aqui têm que admitir que, até mesmo daquilo que você já concluiu, talvez um curso, uma faculdade, a família que você constituiu, você criou filhos, casou um filho, você sabe, olha para trás e você pensa, nossa, foi dureza, foi luta atrás de luta. Então, quando você olha para o futuro, você até, de certa forma, já rememora tudo isso e remonta tudo isso. O grande futuro está lá pela frente, mas é muita estrada pela frente. Eu sei que numa longa jornada, às vezes é cansativo. Mas o cansaço não vai definir o fim da história. O cansaço pode ser uma perda, pode ser uma necessidade, pode ser até um pouco de desânimo. Mas a questão é, você desanimou, mas continuou sendo fiel? Você desanimou, mas continuou se afastando do mal? Bateu aquele esmorecimento, sabe? Você ficou meio borocochô, mas você nunca deixou de temer a Deus, porque o mais importante é isso, temer a Deus, se afastar do mal, ser justo, ser leal. Bateu o cansaço, você sabe que o futuro às vezes está lá na frente, mas receba então essa palavra no teu coração, Isaías 40, 29, Deus, Ele pega essa pessoa, esse homem, essa mulher que está indo em direção ao futuro grandioso, e Ele faz forte ao cansado, Ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Olha o 30, os jovens... Quem menos deveria se cansar, os jovens se cansam e se fatigam. Os moços de exausto caem, né? Quem é mais aí experiente, né? Tem os seus 40 para cima, né? 40 para cima, né? A gente às vezes vê os jovens, né? Dos 30 para baixo, frágeis. Não aguentam um dia inteiro de trabalho, reclamam de tudo. Isso aqui acontecia 800 anos antes de Cristo, aí. Os jovens reclamam, caem, desanimam, ficam exaustos. Talvez nós agíssemos, talvez a gente tenha agido, né? Talvez a gente tenha agido da mesma forma lá no passado. A questão é que se você hoje, no nível que você está, cansado ou não, olhando para frente e vendo uma longa estrada e pensando, eu acho que vou parar. O 31 diz que os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, e se tiver que caminhar uma longa jornada, caminham sim, e Deus segura as suas pontas, Deus segura a barra, eles não se fatigam. Isso é obra de Deus na vida daquele que tem uma longa jornada. Bispo, eu estou sentindo um cansaço, eu acho que é um sinal de Deus para eu parar. Tá doido? Deus renova a força do cansado, Deus multiplica a força do que não tem mais nenhum vigor. Eu tenho só um pinguinho de força. Então que bom, porque se Deus renova a força do que não tem nenhum vigor. E às vezes você vai se perceber assim, né? Superando muita gente. Já passei da idade, passou da idade. Os jovens é que se cansam, se fatigam. Quem espera no Senhor, Deus renova a força e a pessoa sobe com asas como de águia. Às vezes o objetivo começa a aparecer, a pessoa tem que correr para o objetivo. Corre e não se cansa. Às vezes ela começa a pensar, não, a estrada está certa, eu estou sendo justo, eu estou sendo fiel, eu estou sendo obediente, a estrada é essa. Você caminha e não desmaia, não se fatiga no meio do caminho. É por isso que Jó 8,7, naquela nova versão internacional, diz, né, o seu começo
parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Se eu me pus a imaginar, né, Jó dizendo: Senhor, eu vou dizer como aquela igreja Cristo vive, lá do século 21, que diz: eu recebo. Da mesma forma que eu fiquei imaginando quando eu li essa passagem essa noite, Jó dizendo: Senhor, eu recebo, e Deus restaurou tudo. Eu vou dizer mais uma vez isso para você: o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. Em nome de Jesus. Assim seja. Assim disse o Senhor.